Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todes. Muito obrigada pela presença aqui. Eu sou Sara Costa, eu estou como analista de conhecimento no GIF. Nós vamos dar início agora à sessão Educação Plural, uma estratégia inclusiva, antirracista e democrática, que será composta pela mediação de Flávia Dória, do Instituto Alaná, e pelos painelistas Gessen Baniwa, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Luciana Viegas, do Vida Negras com Deficiência Importam, Natália Neres, da Casa Sueli Carneiro, e Monique Rouco, da Maria Farinha Filmes. Este painel foi proposto pelo Instituto Alana e Imaginable Futures. Para dar um pouco de contexto para vocês sobre essa roda de conversa, segundo os dados do Censo GIF, a área de educação é a que concentra mais organizações investidoras, inclusive com foco prioritário, totalizando quase 2 bilhões investidos em projetos de educação em 2022. Durante esse painel, teremos a oportunidade de explorar como a filantropia pode contribuir com a desconcentração de poder, conhecimento e riqueza no campo da educação. Gostaria também de sinalizar para vocês que podem fazer perguntas ao longo de toda essa sessão, utilizando o QR Code que está atrás do crachá ou que vai ser projetado aqui na tela também. A mediadora vai estar recolhendo as perguntas e realizará ao final da sessão. Então, após essa sessão, nós teremos o coquetel de celebração dos 30 anos do GIF, que acontecerá no terraço. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Flávia Dória e desejar um ótimo painel para todos. Obrigada. Olá, boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir bem? Estou ouvindo tanto barulho atrás. Tô ouvindo. Bom, gente, meu nome é Flávia Dória. Estou muito honrada de estar aqui com essas pessoas incríveis. Vou apresentar uma a uma, contar um pouquinho desses currículos que me deixaram bastante humilde ao lê-los. E a cada pergunta, a gente vai fazer uma primeira rodada, e depois a gente faz uma segunda rodada de perguntas, e daí eu entro nas perguntas de vocês, tá? Bom, só para contar rapidinho um pouquinho da Alana, o Alana é uma organização que trabalha há mais de 30 anos na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, atuando também para quem cuida delas e para os espaços que elas ocupam. O nosso ecossistema é composto pelo Instituto Alana, que faz advocacy, pelo Foundation, Alana Foundation, que faz filantropia, e também pela Maria Farinha Filmes, que é uma empresa de audiovisual, que a gente tem a Monique aqui também no palco, e que é focada em fazer conteúdos de impacto, tá? Bom, a gente propôs esse painel junto com a Imaginables, porque a ideia é que a gente imagine juntos, né? Se a gente não puder imaginar juntos, como é que a gente vai construir um futuro que a gente quer? Então, eu queria imaginar junto com vocês, pedir que vocês imaginem junto com todos nós, uma sala de aula onde todas as crianças estão juntas, aprendendo juntas e com todas as suas necessidades atendidas, né, Lu? Todas essas necessidades atendidas e de aprendizagem. E imaginem o potencial de país que a gente não desperdiçaria. Né? Então, acho que é por aí que a gente precisa pensar. O Ricardo Henriques falou na mesa dele do potencial que esse país tem e do quanto a gente precisa, enfim, acelerar a filantropia, acelerar todas as ações de governo, empresa. Mas eu acho que é nesse lugar de não desperdiçar o potencial de país que a gente tem. E esse é o convite que a gente faz sempre na Lana, todos os dias, e que a gente trouxe para esse painel, conversar com as pessoas incríveis que estão aqui. E a gente vai refletir juntos sobre inclusão e enfrentamento ao racismo, que são ambas fundamentais para que todas as crianças possam, de fato, ser quem elas são e quem elas querem ser, né? E a gente tem a grande sorte de poder contar com essas pessoas. Ih, tá ouvindo? Eu que não estou mais. Parei de ouvir, tá, gente? Se alguém puder me ajudar depois. Mas a gente tem a grande sorte de poder contar com profissionais de referência nessas áreas, né? E que generosamente vão compartilhar experiências que mostram que a educação, a cultura, a produção de conteúdo e a articulação política são caminhos de fato importantes para a gente conseguir chegar lá. Então, essa conversa não poderia deixar de passar também pelo papel da filantropia. A gente não olha para o papel da filantropia somente como financiadora, mas também como agente ativa nessa redistribuição de conhecimento, de poder e de recursos, né? Então, vamos lá para o nosso painel. A gente vai começar com o professor Gerson Banil. Ele é doutor em antropologia pela UNB, e professor do Departamento de Antropologia na mesma universidade. Indígena Baniwa, foi secretário municipal de Educação em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
e coordenador geral de educação escolar indígena no Ministério da Educação. Ao longo da sua carreira, foi também vice-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, é coordenador geral da Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, integrante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e um dos fundadores do acampamento Terra Livre, maior e principal Assembleia dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil. Vamos lá, então, professor. Vamos começar pelo senhor. Quando a gente fala em centralizar poder, a gente também precisa falar em valorizar outros modos de saber, né? E como o senhor vê essa relação nos territórios indígenas e para fora deles? E como que diversificar as matrizes de conhecimento pode fortalecer a vida em comunidade? Bom, boa tarde. É uma questão muito séria e importante entre os povos indígenas. Nós podemos, fazer uma leitura, de 2 modos. Um é a continuidade dos, saberes que nós chamamos de saberes tradicionais, conhecimentos milenares. Conhecimentos que foram ao longo dos últimos 525 anos sendo negados e destruídos. E é curioso isso, porque cada povo, cada etnia indígena que foi destruída, foram, digamos, milhares de saberes e conhecimentos que se perderam. Literalmente, podemos, testemunhar claramente dessas perdas, né, de saberes e conhecimentos. Mas, ainda temos muitos desses saberes, né. Eu costumo dizer, tem alguns artigos que já escrevi sobre isso, que se os povos indígenas existem e ainda somos muitos, 305 povos, 275 línguas, é porque muito desses saberes e conhecimentos nunca foram colonizados, nunca foram atingidos pela violência da colonização. Assim, por exemplo, as línguas indígenas, né. É verdade que muitos, milhares foram destruídas, mas muitos continuam. Esses saberes continuam. O o outro modo de enxergar isso é os últimos nos últimos anos, o processo de escolarização dos indígenas, que se por um lado é um direito, e é também uma oportunidade, possibilidade de ampliar, somar outros conhecimentos, né, outros saberes de outras culturas, de outros povos, muitas vezes é também uma certa fossilização dos conhecimentos tradicionais, né. A gente até hoje ainda não conseguiu uma metodologia capaz de manter o equilíbrio entre a continuidade e a promoção dos saberes milenares tradicionais e os conhecimentos trabalhados pela escola e pela, universidade. Eu acho que o mais importante entre os povos indígenas é que, muito diferente da sociedade, ocidental dominante, para os povos indígenas o saber não é individualizado, nunca foi individualizado. E não o saber não é algo apenas do ser humano. O ocidente que, eu diria, antropocentrificou o saber. Para os povos indígenas, quem detém o conhecimento é o mundo, é o cosmo, é a natureza, são os espíritos, são os encantados, incluindo, obviamente, as pessoas, né. Mas, toda a fonte de conhecimento para os povos indígenas vem desse mundo, vem, da natureza. Portanto, o conhecimento é, eu diria, stricto sensu coletivo, a serviço, da coletividade. E aqui a coletividade não é apenas humana, é cósmica, né. Então, os sábios xamãs, os sábios pajés, eles não detêm numa aldeia, o poder, como é na sociedade ocidental, né, que, praticamente saber e poder se juntam para exatamente criar seres geralmente arrogantes, prepotentes e que se consideram exatamente não só o dono do poder, mas também o dono do mundo, né. Nas sociedades indígenas, esse poder e saber é basicamente posto a serviço da coletividade. E assim, não é possível pensar essa privatização do conhecimento, né. O conhecimento, ele é passado de geração para geração, entre todas as crianças, jovens e adultos, o tempo inteiro, numa forte conexão com a natureza, com o meio ambiente, com o mundo, de um modo geral. Então, se tem uma maneira de, eu diria, qualificar esse modo ou esses modos diferentes de produzir
disseminar e uso de conhecimento, essa forma coletiva, né? Ah, nós, por exemplo, no mundo acadêmico, até hoje a gente não encontrou uma forma de colocar dentro da universidade esses nossos métodos próprios. Primeiro porque não tem espaço, não são aceitos, né? São meio que afrontando o modelo do saber científico. Eu diria, então, para finalizar, que se por um lado os povos indígenas nunca construíram poder propriamente dito, o poder coercitivo, o poder em que alguém manda e outros obedecem, entre os povos indígenas simplesmente isso não existe. Os grandes líderes, as grandes lideranças que nós chamamos de caciques, né, eles não têm um poder coercitivo, eles não têm um poder de dar ordem. Eles têm o serviço deles é muito mais de mediação, é muito mais de coordenação, mas só quem detém de verdade o poder, assim como o saber, é a comunidade, é o povo. Por isso que as assembleias são extensas, né? Às vezes duram semanas para que determinadas decisões sejam tomadas, em base a muita sabedoria, como eu já disse aqui, sabedoria milenar, né? Que foram produzidas ao longo de muito tempo. Eu diria, portanto, que o saber diversificado no mundo indígena é um saber diversificado naturalmente. Porque vocês imaginam se todos os espíritos da floresta têm seus conhecimentos, têm seus saberes. Não é? Eu escrevi um livro que é resultado da minha tese de doutorado, que é O Saber Indígena para Manejar o Mundo. E é literalmente isso. Porque a sabedoria principal é como é que você maneja tantos saberes que existem no mundo, já que cada espírito, cada ser vivo ou não vivo, do ponto de vista ocidental, tem o seu saber, e as coisas boas e as coisas ruins acontecem exatamente na existência desses diferentes saberes, né. Então, é importante dizer isso, né, cada povo indígena tem o seu conjunto de conhecimento e saberes. E eu volto a afirmar aqui, por isso, às vezes, com muita tristeza, quando a gente perde uma etnia, quando perde um povo, sabemos que os saberes daquele povo, porque só são deles, é claro que existem saberes comuns, né, mas muitos são muito específicos e muito especializados, mesmo dentro de um povo, pessoas que vão ao longo do tempo se especializando. Agora, especialização aqui não aumenta poder, significa apenas o que amplia é a responsabilidade de colocar a serviço do povo, do coletivo, a sua sabedoria, o seu saber. E isso, então, vem confrontando fortemente com o processo de hierarquização, de privatização do conhecimento no mundo não indígena, sobretudo no mundo escolar, universitário, que ainda não estamos aprendendo ainda a lidar, porque estamos numa primeira década com indígenas com bastante número nas universidades. Obrigado. Isso, de fato, a gente tem muito a aprender. Muita sabedoria. Que a gente consiga aprender a fazer as coisas dessa forma mais diversificada naturalmente, como você falou, e comunitária, né? E aí já aproveito para fazer a próxima pergunta para a Luciana. A Luciana Viegas é autista e educadora popular e inclusiva, formada em pedagogia e pós-graduanda em Direitos Humanos e Lutas Sociais pela Unifesp. Atualmente é conselheira ad hoc da Unesco SOST, falei certinho? Transcriativa. E em 2022 foi eleita para D30, Disability Impact List pela diversabilidade. Em 2024 foi selecionada para Ford Global Fellowship. Falei para vocês, gente, é muita coisa, é impressionante. E programa de aceleração e suporte a líderes globais. E é idealizadora e diretora executiva do Instituto Vidas Negras com Deficiência em Portland. Lu, pegando esse gancho aqui de diversificação natural do saber, de que o saber não é individual e que a gente é coletivo, é a serviço. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Você articula bastante redes potentes aqui fora do Brasil, né, em defesa da educação inclusiva e para que todas as crianças estejam juntos numa mesma sala de aula, como eu falei no começo. E ainda faz o recorte racial de crianças e adolescentes com deficiência. Como você acha que a gente pode fortalecer essas conexões internacionais de uma forma que elas partam dos territórios e
que fortaleçam as locais sem impor os caminhos de fora. Primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite, de verdade. Eu estou muito honrada de poder estar aqui. Essa pergunta, acho que desde que eu recebi ela, eu fico me questionando, assim, porque quando a gente vai debater educação inclusiva no campo global, o Brasil é vanguarda, né? A gente avançou muito na lei e no que a gente entende a partir da lei e tudo mais, do que é educação, da concepção de educação. Obviamente tem um motivo, né? O patrono da educação é brasileiro, que é Paulo Freire. Então, muito dentro dessa concepção do que é educação, do que se estuda lá fora, é a partir do Brasil e do que se entende como educação. Mas, por outro lado, eu acho que a gente parou em 2008, que foi um processo muito disruptivo, mas eu também acho que a gente está tentando voltar a 2008, está tentando voltar a essa educação, essa perspectiva de educação inclusiva em 2022, em 2025, que é esse ano que tem essa diversidade dentro da sala de aula, com o boom de diagnósticos de autismo e outras deficiências, e a ausência de preparo, mas não só preparo técnico, mas eu acho que é um preparo de reflexão do que é educação, de como a gente está pondo a educação, como a gente entende a educação, qual é a escola que a gente quer. Porque hoje o que a gente sabe é que essa escola, do jeito que ela está posta, ela serve a quem? Não serve à comunidade indígena, não serve à comunidade com deficiência, não serve à população LGBTQIAPN+, não serve à população negra, porque a gente tem uma evasão. E o VNDI, que é a organização que eu faço parte, a gente fez uma pesquisa recentemente que trata bem isso, assim, essa intersecção entre raça e deficiência, que é, nós somos 40%, nós, pessoas negras com deficiência, somos 40% dentro da rede pública na base. Mas quando vamos para o ensino superior, nós não estamos lá. E aí eu acho que conversa muito com o que o professor disse, porque é exatamente a academia, ela está posta a partir de uma prática, de uma metodologia científica eurocêntrica, né, do Ocidente, que não leva em consideração as diversas formas. E aí é por isso que nem a comunidade indígena e nem a gente consegue entrar na academia e propor metodologias que pensem nisso. Por outro lado, quando a gente olha também para outros países que estão ali pensando práticas de educação inclusiva que podem dar certo ou não, porque a educação inclusiva ela não é uma metodologia, ela é um processo. E acho que isso é o que fica, que precisa estar na nossa mente, né? Quando a gente fala de uma educação disruptiva, quando a gente fala de uma educação inclusiva, ela precisa ser antirracista, ela precisa abarcar também a questão indígena, ela também precisa ser anticapacitista, ela precisa não ser homofóbica, então ela precisa ser uma educação que serve à diversidade, né? Diversidade no conceito amplo da palavra de que a diversidade humana e que deficiência faz parte da identidade, que as identidades fazem parte da diversidade humana. E aí, quando a gente fala dessa educação, a gente percebe uma prática muito recorrente quando a gente vai tratar de educação inclusiva para pessoas com deficiência, que é a mercantilização e a medicalização do processo educacional. Então, esse processo que tem que ser um processo social, de acessibilidade, de inclusão, começa a ser médico. Então, o professor, a equipe, começa a pensar o que o aluno não tem, o que aquela criança não tem, o que ela não provém, mas em vez de pensar nas potencialidades, o que ela potencializa. A gente estava conversando e eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu acho que a educação inclusiva, ela traz um desafio, que ela chega a ser um desafio, mas ela também traz uma possibilidade de imaginar o futuro, porque a deficiência é isso, né? Se a gente olhar aqui, a gente está debatendo educação num congresso sobre filantropia, com organizações da sociedade civil, a gente tem pessoas negras, pessoas LGBT, mas a gente não tem pessoas com deficiência. E aí, como que a gente vai pensar práticas acessíveis, práticas disruptivas, essa palavra que foi usada muito no contexto da manhã, se a gente está pensando a partir de uma oralidade, de um olhar padrão, de uma padronização, de um normal. Existe um normal. A gente precisa
pactuais. A gente precisa reconhecer que existe um normal e que toda prática, metodologia, toda ideia parte do que a gente atende a esse normal. E aí eu, como mãe, educadora de uma criança autista não oralizada, fico pensando como a gente organiza um futuro que a oralização não é a oralidade não é o centro do debate, que a oralidade não é o centro da solução, que a solução não passa pela oralidade. Então, acho que esse é o desafio. A gente tem muito para ensinar no contexto global, mas a gente também tem muito para aprender do contexto global. Então, o que na Tailândia as pessoas estão pensando, as pessoas com deficiência estão pensando e estão resistindo? O que na Índia as pessoas com deficiência estão pensando e estão propondo a partir da oralidade? Quais outros países, outras culturas estão construindo práticas educacionais que se assimilam com a gente, apesar de estar distante? Qual é essa ponte do sul global, que é o que a gente tem tentado fazer, a gente olhar para outros países que têm outros contextos, mas que se assimila muito, porque quando a gente vai falar de raça, deficiência, dificuldade no campo educacional, isso acontece aqui, mas acontece na África do Sul também. Isso acontece aqui, mas acontece também na Tailândia. Isso acontece aqui, mas acontece também dentro dos espaços. E aí, como que a gente reimagina esse futuro, né? Fazendo essa provocação. Como que a gente pensa esse futuro a partir disruptivo, mas a partir da ideia disruptiva do conceito do que é normal, do que não pode passar pelo que a gente acredita que seja a normalidade, o processo é normal. É a educação inclusiva. Para mim, a educação inclusiva ela precisa ser antirracista, anticapacitista, acessível, ela precisa falar e trazer corpos de pessoas com deficiência. Que eu acho que isso é muito fundamental, assim, finalizo com isso. Não dá para se pensar. E assim, Luciana, você está pedindo para a gente imaginar um futuro que a gente não sabe o que é. É, mas eu estou pedindo para a gente não imaginar sozinho. Estou pedindo para que a gente traga pessoas com deficiência nesses espaços. E eu não porque é isso, eu sempre sou a única nos espaços. E aí eu sempre falo isso. Quando for pensar os processos, como a gente fala de educação inclusiva, é um processo, ela é um processo coletivo com pessoas com deficiência. Afinal, nada sobre nós sem nós. Então, a gente precisa estar nos espaços, porque a deficiência é disruptiva por si só. Você vai pensar uma questão a partir da não oralidade com quem não fala. Como que essa pessoa se comunica? Você vai pensar uma questão disruptiva a partir do que é visual, do que não é, com quem não vê. Então, como que a gente imagina esse futuro que não é visual, né? Que não precisa passar pela visão, né? Como que a gente vê esses horizontes, né? A partir disso. Então, acho que e aí isso é diversificação do saber. Isso é olhar e entender. Existe outras formas de enxergar, de ser e de existir no mundo. E é essa educação que eu acho que eu acredito, é essa educação que a gente pode compartilhar com o mundo. Muito bom te ouvir, Luciana. Aliás, a gente estava falando um tempão lá atrás e a Luciana falou que. Como é que você falou? Que é um mundo? Que a discussão de inclusão é um mundo? É, a discussão de deficiência é o mundo, né? A É. parte. Acho que a gente fala de educação, mas vai para capacidade jurídica, vai para. Cara, é um mundo Deficiência é o interminável, mundo. maravilhoso. Obrigada, Lu. Imagina. Então, agora eu vou apresentar a Monique Rocco, que eu tenho o prazer de trabalhar ao lado. Ela é produtora executiva e criativa com 20 anos de experiência no mercado audiovisual, formada em gestão e cooperação cultural internacional em Barcelona, especializou-se em audiovisual. Lidera projetos de ficção e não ficção no mercado nacional e internacional, sendo produtora executiva da Maria Farinha Filmes e co-diretora da Quilomba Produções. Assina obras como os longas Racionais MCs, maravilhoso, Dentro da Minha Pele e o Estupim, e os curtas Cabela e Zion. Seu trabalho une sensibilidade narrativa, muito verdade, e compromisso com o impacto social, propondo novas formas de imaginar o audiovisual brasileiro. Com a trajetória dedicada à reflexão sobre racialidade e representação no cinema, Monique mobiliza narrativas que expandem os imaginários possíveis, tensionando estereótipos e abrindo caminhos para outras formas de ver, sentir e existir. Ou seja, muito relacionado ao que você acabou de falar, Lu. Monique, a gente sabe o quanto o audiovisual tem o poder de criar um imaginário compartilhado, quanto essas imagens podem curar ou até ferir, né? E como que você vê o papel do entretenimento como impulsionador na construção da autoestima
e no fortalecimento de narrativas que descentralizam o poder. Primeiro... Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Primeiramente, queria dizer que é uma honra para mim estar aqui, compartilhando essa mesa com essas pessoas que quem eu respeito muito e admiro. Eu costumo sempre dizer assim que eu vejo o audiovisual e o entretenimento como uma das mais potentes tecnologias de imaginação social. Porque eu acho que desde muito cedo ele moldou a forma como a gente se vê e como a gente vê o outro também, né. Então eu acho que o audiovisual ele tem muito essa responsabilidade. Eu acho que isso carrega em si, né, uma responsabilidade imensa, assim. E aí fico sempre pensando, que lugares determinados corpos, pensando representação, né, de que forma e que lugares elas estão sendo pensadas e representadas, né, por determinados grupos, como eles estão sendo pensados, como eles estão sendo, representados. E aí eu fico sempre pensando que a gente tem que refletir quem é que está criando essas imagens, né. Quem é que tem o poder da criação dessas imagens e quem é que tem o poder da representação? Porque quando histórias, corpos e territórios estão no centro da narrativa e eles são sempre os mesmos, né, quando eles são sempre os mesmos, isso é um problema, né, assim, eu acho que a gente acaba reforçando hierarquia e a gente também reforça apagamento. E logo a gente reforça o racismo, a gente reforça a homofobia, a gente reforça a transfobia, o capacitismo, né, porque a gente está sempre vendo os mesmos corpos naturalizados em tela, né. Então eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, eu acho que a gente minimamente precisa olhar para esse lugar e entender que quem tem o poder de construir imaginários, tem o poder de construir futuros possíveis. Então, acho que o que a gente precisa discutir com seriedade e debater com seriedade é quem é que está escrevendo as histórias, quem é que está produzindo, né, quem tem o poder de produção dessas histórias, quem é que está financiando essas histórias, quem é que está fazendo a curadoria, quem é que está pensando política pública, quem é que está realmente movimentando toda essa cadeia do audiovisual, porque pensa, se a gente está pensando em infância, a gente está pensando juventude, né, a gente está falando desses corpos, né, eh, desde sempre essas pessoas foram ensinadas a se ver como máximo coadjuvante, né, assim, quando se veem coadjuvantes, porque essas pessoas não se no geral elas não se veem como protagonistas, elas não estão no centro da narrativa, no geral elas estão apoiando a história de alguém, então elas estão ali a serviço de no geral, eu acho que a gente vem evoluindo, né, tem alguma evolução sim acontecendo em termos de representação e representatividade, mas fato é que na história do audiovisual nem sempre foi assim. Então, que imagens que a gente está produzindo, que a gente está permitindo que a nossa juventude, que a nossa infância se veja, como que a gente vai imaginar futuro e como que a gente vai pensar, como que a gente vai sonhar mesmo, como que a gente vai oferecer a possibilidade de sonho para pessoas que não estão se vendo nesses espaços, que quase sempre elas foram vistas como pessoas marginalizadas, pessoas subalternas, pessoas objetificadas. Então, isso é muito sério, né? Então, acho que a gente tem que trazer para o debate as pessoas que estão financiando essas histórias, as pessoas que estão realmente com o poder de escrever essas histórias. Então, eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer e algo que a gente tem que sempre debater é: quem é que está sentando à sua mesa? Com quem é que você está debatendo as histórias que você vai contar? Né?
para quem você está colocando, para quem você está financiando. Acho que a gente tem que fazer essas reflexões, porque só é possível pensar numa descentralização de poder se a gente trouxer a diversidade para a mesa, porque eu acho que se a gente tem um compromisso de escrever, né, de pautar uma narrativa com afeto e que dignifica esses corpos, e aí eu vou trazer aqui, eu vou racializar, né, eu acho que é preciso a gente trazer o recorte, porque se a gente pensar a população negra, né, a população negra periférica, eh como é que a gente tem representado esses corpos na TV, né? Como esses corpos têm se visto? Como elas podem se ver como potência? Como elas podem imaginar futuro se a gente está ali reproduzindo sempre a imagem de violência, né? E não só estamos produzindo imagens de violência, isso extrapola para a realidade, né? Então a gente está vendo, né, como a nossa juventude morre no Brasil, né? A gente essa juventude que é violentada, é morta. Então, assim, quando a gente fala que a juventude é morta, já é a coisa mais grave que a gente poderia dizer, né? Então, acho que a gente precisa ainda só representar a juventude negra, né, a população negra como corpos que são violentados, corpos que não têm subjetividade. A gente precisa mudar mesmo a forma como a gente está pensando representação e representatividade desses corpos em tela. E aí eu acho que é isso que e é por isso que eu decidi ser, produtora executiva, né, porque claro e obviamente faz 20 anos que eu faço isso e eu não comecei como produtora executiva, mas entendendo, né, dimensionando isso, eu pensei que eu precisava estar numa cadeira em que eu pudesse tomar decisão, em que eu pudesse refletir junto com as pessoas com quem eu trabalho, aquele roteiro, o que está sendo dito nesse roteiro, por que que essa pessoa está sendo representada assim, por que que a gente não está vendo pessoas com outros corpos. O Brasil precisa olhar para o Brasil, o Brasil precisa olhar para diversidade, né, um Brasil real, um Brasil de tantas cores, né, um Brasil plural. Quando a gente começar a olhar para esse Brasil, eu acho que aí a gente vai começar a ter um debate sério sobre representação e imaginação de futuro. E eu acho que o audiovisual pode ser, sim, um espaço de potência, um espaço de cura, né, em que pessoas se veem de outra forma. Eu acredito, é nesse audiovisual que eu acredito. Então, eu acho que o que eu posso deixar de provocação agora é que é possível, mas a gente precisa trazer outras pessoas para esse debate, pessoas negras, né, pessoas LGBTQIAPN+. A gente precisa falar mais, né, sobre pessoas com deficiência, porque o audiovisual está muito distante dessa conversa. O audiovisual estabeleceu nos seus editais, né, nos seus recursos públicos, que você precisa fazer audiodescrição, legenda descritiva e beleza, estamos fazendo aqui uma coisa inclusiva. E não, a gente precisa pensar desde o pensamento da narrativa mesmo. Como que a gente vai trazer esses personagens? Como que a gente vai conhecer, vai poder imaginar essas pessoas, né, convivendo em sociedade com a gente? E o audiovisual tem esse papel. Eu acho que é isso, assim, eu acho que essa é a primeira reflexão que eu faço. Eu acho que é possível, sim, a gente pensar novas formas de imaginar o futuro, e não existe futuro possível se a gente não estiver junto pensando e construindo novos imaginários. Agora vamos falar com a Natália. A Natália Neres. Neres? É doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas e bacharela em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Tem atuação no ensino, pesquisa e gestão pública e privada nas áreas de políticas públicas, direitos humanos, antirracismo e feminismo, estudos de raça, de gênero e sexualidades. É autora do livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988 e coautora do livro O Corpo é o Código, Estratégias Jurídicas de Enfrentamento ao Revenge Porn, que eu fui até pesquisar para ver o que era. Atualmente é coordenadora de incidência política da Casa Sueli Carneiro. Natália, a gente vê cada vez mais pessoas negras, indígenas e com deficiência acessando espaços formais, né, de pesquisa, decisão e produção de conhecimento.
Ao mesmo tempo, a concentração de poder ainda segue gigantesca. Como que você vê esse momento de transformação? Conta se você vem vendo já um avanço nessa descentralização e o que que você acha que precisa acontecer para que esse acesso seja de fato uma mudança real? Me ouvem agora? Certo. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Queria começar agradecendo o convite. É um prazer estar aqui. Prazer estar com vocês também, ouvir. Muitas anotações aqui, muita coisa para pensar. E agradeço a pergunta também, Flávia. Eu acho que ela me dá a oportunidade de começar por onde eu gosto de começar, assim, que é recuperando a história, né? Eu acho que a gente falou muito aqui, né, eh, de uma ausência de representatividade, mas bem ou mal estamos aqui, né, um professor da UNB, uma produtora executiva, uma diretora executiva de uma organização, uma pessoa com deficiência, enfim. Eu também com essas qualificações aí que você acaba de ler, né, e o que de fato tem acontecido então, é de que, com uma presença diminuta ainda, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas LGBT e pessoas com deficiência estão acessando alguns espaços de poder e propondo novos debates de um modo, muito diferente, né. E isso não aconteceu naturalmente, né. Eu acho que é importante a gente voltar à história e pensar que essas transformações têm a ver com lutas antigas de movimentos sociais, né, e aqui eu quero destacar principalmente o movimento negro, né, que se organiza desde o período da escravidão pelo direito básico de acesso à educação, né. E essa luta aconteceu de muitas formas, e eu gosto de lembrar disso, né, com as irmandades religiosas, associações culturais, os terreiros, né, que ensejou processos políticos organizados mesmo, de demandas por direitos que culminaram, por exemplo, no que a gente conhece hoje por ações afirmativas, né. Eh que abriram portas no ensino superior e no mercado de trabalho para pessoas negras, mas não só, né. As portas que o movimento negro abriu, elas permitiram que passassem também, né, pessoas brancas pobres, as pessoas com deficiência, né, enfim, o que transformou radicalmente a universidade nos últimos 30 anos e também o mundo do trabalho, né. Então, eu estou querendo chamar a atenção aqui que a mudança que a gente vê hoje, né, de narrativas e de imaginários, diminuta que ainda seja, ela é totalmente de responsabilidade de uma sociedade civil negra, né. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse primeiro momento, né. Então a gente está falando de uma sociedade civil organizada, né, que tem uma vocação democrática, né, porque ela está garantindo direito para não só para o seu grupo de afinidade, mas para tantos outros grupos, né, e que trabalham incessantemente não só para a garantia de direitos na educação, mas para tantos outros, né, e a gente podia discutir aqui isso longamente, né. Mas aí eu queria falar de sociedade civil organizada negra e eu acho que partir para a segunda parte da sua pergunta, que é: "Mas você tem visto uma transformação, né, o que que o acesso tem a ver com transformação e com poder", né. E aí eu queria falar um pouco bem brevemente, de um estudo do Fundo Agbara, né. É um estudo que eles fizeram com 800 organizações negras do país, que se chama Diagnóstico acerca da filantropia e raça no Brasil, do centro das lutas às margens dos recursos, né. Eles fizeram um levantamento com mais ou menos 800 organizações negras e uma primeira diagnóstico que eles chegam, é que essas organizações negras elas estão 51% atuando fora das capitais, 42% atuam em quilombos, 37% atuam em comunidades de terreiro e a grande maioria delas atuam em 2 grandes temas: educação e cultura, né. Então, elas são muito segmentadas, estão espalhadas por todo o território e atuam justamente onde o Estado tem mais lacunas de intervenção, que é os temas que a gente está trabalhando aqui, né. Todavia, elas enfrentam uma realidade que eu imagino que não seja a realidade das organizações da sociedade civil, lideradas por pessoas brancas, que tem a ver
com fontes de recurso, né. E aí esse estudo traz algo que é bastante interessante. O que esse estudo traz, eu recomendo muito a leitura dele integralmente, mas eu vou trazer um dado só, que eu queria discutir. Que, as organizações negras, né, quando a gente olha para as principais fontes de recursos dessas organizações, 57% delas se mantêm com recursos próprios de seus membros. É o maior fonte de recursos das organizações negras, seguida das doações individuais de pessoas físicas, também 57,6%. Depois vem os editais públicos, 45%. Depois vem evento, 40%. Aí depois vem rifas, vaquinhas, crowdfunding, 34%. Aí depois vem geração de renda, venda de produtos e serviços, 32%. Empresas privadas, 12%. Emenda parlamentar, 8%. Financiamento de edital internacional, 4,9%. Subvenções do poder público, 4,8%. Outros, 3,8%. E fundo patrimonial, 1,7%. Bom, a gente está falando então que as organizações negras, elas são responsáveis por alterações democráticas e garantia de direitos super importantes desde o período pós-escravidão, que garante direitos. Elas estão em todo o território nacional, elas estão pulverizadas, estão trabalhando em territórios onde o Estado não alcança, e elas se mantêm com recursos dos próprios membros, majoritariamente, ou com doações, e os recursos privados, eles estão ali em menos de 15%, né. Eu represento aqui uma organização que tem 5 anos, que é liderada por mulheres negras, né, que é a Casa Sueli Carneiro, e que é uma organização, que é responsável e que trabalha também nesse campo de cultura e educação, é totalmente dentro desse perfil de organizações pesquisadas aqui, né. Então a gente faz parte desse ecossistema, né. E para concluir e pra pensar essa sua primeira pergunta, né, eu diria que para que o impacto dos nossos acessos, né, aqui são 3 diretoras negras lá, estou aqui como uma pessoa também que representa essa organização, eh e para que o impacto das nossas ações, né, das organizações que eu represento e das 800 que esse estudo representa, tantas outras, né, sejam sentidos, mais ainda, né, considerando que a gente acessa os recursos de uma forma muito diminuta, se faz necessário um olhar comprometido que reverta esse quadro, né, que reverta o como, essas organizações acessam recursos, né, alterando a proporção da fonte de financiamento dessas organizações negras. A gente está falando então que são organizações que estão se estabelecendo, que se organizam, que com muito custo conseguem, se formalizar, ter CNPJs, mas que, enfim, que estão acessando recursos de uma maneira muito precária ainda, né. E isso aqui, quando a gente olha para todo esse ecossistema aqui, eu estou olhando para uma pesquisa que olhou para organizações negras, mas se a gente olhar para organizações indígenas, se a gente olhar para organizações pessoas com deficiência, que ainda é mais recente o processo de formalização e organização, isso aqui vai se repetir, né, e a gente nem tem, eu imagino que não, né, pesquisas que, nos permitam fazer comparações também de como é esse gráfico para organizações lideradas por pessoas brancas, né. Então, eu gostaria de finalizar, né, respondendo a sua pergunta, que é preciso que a nossa experiência ancestral mesmo de otimização de recurso e de incidência em política pública, porque de fato a maioria das políticas públicas que foram conquistadas nos últimos anos tem a assinatura do movimento negro ou mobilização do movimento negro de uma forma muito importante, né, e o movimento negro que está muito atento a esses processos de formalização de diversidade, né, no que se está fazendo, seja reconhecida de forma consistente e perene pelo investimento social privado, né. E eu acho que uma provocação importante a se fazer aqui, que isso também é uma forma de reparação histórica, né, que se hoje, se há a possibilidade de fazer investimento social privado, é porque esses lucros foram advindos de 3 séculos de escravidão, né. Então eu acho que também essa é uma reflexão importante da gente fazer, né. Então, enfim, se há acessos hoje, eu tentei pensar a sua pergunta em 2 momentos, né.
se há acessos hoje, mais pluralidade, tem a ver com esforços de mobilização política e de luta política, de processos políticos de movimentos sociais. E, todavia, essas organizações elas estão acessando menos financiamento, e isso é o que possibilita, de fato, transformação social, né? Sem recurso, o impacto de ações eles ficam muito comprometidos ou muito localizados. E mesmo assim, essas organizações ainda entregam muitas ações e muitos resultados, né? Apesar desse gráfico e de tantos outros que essa pesquisa e tantas outras poderiam nos mostrar em relação, então, a uma distorção que tem entre acesso a espaços e não acesso ao poder efetivo, porque o acesso ao poder significa acesso a recurso, né. Obrigada, Natália. Muito potente sua fala. Vou voltar para o professor Gerson, então, para a segunda rodada. Depois eu vou para as perguntas de vocês, para a gente aproveitar os saberes aqui dessa roda ampliada. Professor, como que a gente pode, desde a filantropia e as políticas públicas, apoiar uma educação que fortaleça os mundos e saberes indígenas? Acho que da perspectiva das realidades indígenas, me parece bem evidente as lições que aprendemos nesses últimos 30 anos. No campo da educação, por exemplo, após praticamente a Convenção de 88 a LDB, que, de certa maneira, detalha o que deveria ser a educação para indígenas, né? Ou educação com indígena, ou educação dos povos indígenas. Nós tínhamos um sonho naquela época de transformar a escola, de que a escola deixasse de ser colonialista, integracionista, portanto também negadora e de algum modo exterminacionista, né, para ser uma escola que pudesse ser mais domesticada, ser uma escola até a favor da defesa dos direitos indígenas. Eu acho que em parte a gente avançou, eu não tenho dúvida disso, com forte protagonismo indígena. Mas me parece que hoje está bem evidente de que não foi e tão cedo não será suficiente para essa transformação da escola. Não é para garantir duas coisas, né? A continuidade da própria existência física. Os povos indígenas ainda continuam ameaçados de genocídio, de extermínio. Ah, é o tempo inteiro a perseguição, né? Nas frases do professor Antônio Carlos Souza Lima, o cerco de paz, que na verdade é o cerco de guerra, nunca para, não é? Quer dizer, a gente agora, pelo menos, se acostumou com a ideia do marco temporal, mas aí agora nos assombra o projeto de mineração para as terras indígenas. Tudo isso tem a ver com pesadelo, porque, de fato, ainda pode exterminar povos indígenas no Brasil. E a outra é como dar continuidade, como salvar os saberes indígenas, os saberes tradicionais indígenas da própria escola, da própria universidade. E isso mesmo considerando que hoje 98% de professores que atuam nas escolas, mais de 4.000 escolas indígenas, são professores indígenas. Ou seja, me parece que há um desafio como lidar conosco, com a nossa geração de professores indígenas colonizando parentes indígenas, não é? Me parece que um enorme desafio. Por que eu estou dizendo isso com relação a pensar a filantropia? Veja, nas décadas de 70, 80, houve um investimento, e eu sou dessa geração jovem daquela época, um investimento significativo financeiro da cooperação internacional, que era exatamente para, de certa maneira, enfrentar a escola colonial, tentar sair dela e criar, não é, processos novos, próprios, inovadores de educação. Né? Educação, essa mesclado escolar e tradicional. Houve investimento. Acontece que, com a ampliação do atendimento da escola e da universidade, a leitura que se fez é, não, agora acho que os indígenas
vão conseguir começar a caminhar com pernas próprias, porque agora eles vão ter a capacidade, digamos assim, mental, intelectual, né, poder político, começamos a ter prefeitos, vereadores, hoje deputados e assim por diante, né? Agora, quando a gente olha para a realidade, então isso não eu me convenço até por meio de pesquisas que já foram feitas, de que isso foi de fato um lerdo engano. Hoje no Brasil, inclusive, tem, por exemplo, licenciaturas chamadas licenciaturas indígenas, licenciaturas interculturais específicas, exclusivas. Mas mesmo essas específicas não foram e não são capazes para garantir a sobrevivência e essa continuidade dos saberes indígenas. Por que que eu acho que isso é tão importante? Eu fico hoje um pouco muito preocupado e às vezes triste com todo esse debate, por exemplo, agora da crise climática, da mudança climática, da justiça climática, agora a COP30. Vocês acreditam? Nenhuma escola indígena do Brasil está envolvida com essa discussão, nessa discussão. E para mim, justiça climática passa por consciência climática. Agora, consciência para isso não cai do céu. Não é resultado de milagre. Ele precisa ser resultado de uma transformação no processo educativo, interno dos povos indígenas e externo da escola e da universidade. Mas, sabe, nós da educação nunca fomos e somos convidados para discutir isso, para participar de nenhuma discussão. Então, como é que você vai pensar criar uma sociedade, estou falando aqui né, a partir da realidade indígena, que de fato vai compreender essa crise, compreender esse desafio e poder, não é, começar a trabalhar lá no chão da aldeia, lá na floresta, que afinal de contas, os povos indígenas hoje, de certo, assim, absolutamente, são os preservadores de uma parcela significativa do que ainda temos de recursos naturais de floresta, né, no Brasil, principalmente na Amazônia. Então, eu acho que o desafio para a filantropia pensar é, uma vez que o processo de escolarização e até de acesso à universidade é um fato e é um avanço, isso é conquista, isso não estou dizendo isso como negativo, mas isso não foi acompanhado de como a gente vai continuar valorizando os saberes, os conhecimentos, os modos próprios de vida, entende? E o que significa que eu acho que a filantropia precisará voltar, não é, de certa maneira, a apoiar essas resistências. Porque, como estou dizendo, as políticas públicas estão longe disso. Não vejo nenhuma possibilidade a curto prazo das políticas públicas darem conta disso. Não dão. Eu fui secretário de Educação, trabalhei no MEC, tentamos, mas a própria estrutura, acho que a própria racionalidade, a burocracia, a administração, é tudo para não dar conta dessa perspectiva da valorização dos saberes indígenas. Então, vamos precisar, pelo menos por um bom tempo, do apoio da filantropia, não é? Colaborativa, parceria, para a gente continuar disputando narrativas, disputando perspectivas diferentes. A perspectiva mais voltada para essa que o Antônio Bispo, também Ailton Krenak, fala do conhecimento sintético, do conhecimento que cada vez mais nos torna de fato sintético, parece robôs, não é? Daqueles outros conhecimentos, sabe, muito mais voltados exatamente para valorizar a vida, para valorizar a natureza, para valorizar a vida, tem que valorizar a natureza, não tem como separar essas duas coisas, né? Então, me parece que sim, é uma lição de fato aprendida nesses últimos 30 anos, 3 décadas, né? Ah, do que a gente tentou, mas eu acho que então a gente está retomando. Eu trabalho no Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Não sei se tem colegas aqui do Instituto Alanda, que são nossos parceiros também do Imagina, né? Estão aí, sabe disso, a gente está trabalhando muito nessa direção, não é? Porque a gente acha que avançamos no acesso à política, escola, universidade, mas a gente perdeu bastante coisa lá nos conhecimentos, com nossas crianças. Eu tenho hoje netos, tenho filho, então estou dizendo uma verdade, quer dizer, o risco enorme desses nossos filhos e netos hoje é, né, do ponto de vista do imaginário, seguir o imaginário simplesmente do Ocidente branco, eurocentrado, e esse Ocidente que não quer saber da natureza, que não quer saber, não da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos e assim por diante, né? Então, eu acho que no caso da experiência indígena nesses últimos anos, fica muito evidente, né, de que a gente precisa
lutar, brigar, isso que eu estou dizendo, disputa mesmo de narrativa, né? A gente não agora deixou de acreditar na escola, na universidade como um único instrumento. Eles continuarão sendo nossa pauta, né, importante de luta, mas não são suficientes para garantir a continuidade desses saberes, desse conhecimento, que são tão importantes, não só para os povos indígenas continuarem como tais, com seu modo de vida, mas eu não tenho dúvida que podem inspirar, ajudar muito nessa busca de encontrar alguma saída para esse drama que estamos vivendo, que é a dúvida da sustentabilidade do nosso planeta, do nosso modo de vida, né? Acho que é um pouco isso. Obrigado. Quero agradecer, não é, o convite, a oportunidade, parabenizar a iniciativa do Instituto Alana e do Imagina. Muito obrigado, parabéns. Monique, vou ter que passar para você, porque depois de falar que o nosso imaginário pode continuar estando nas mãos do Ocidente Branco, eu acredito muito nisso. Como que a produção audiovisual, no seu ponto de vista, pode ser uma estratégia para democratizar o acesso ao conhecimento e a representação desde a infância? Você falou muito de representação, acho que é importante reforçar isso nessa época da vida. Estou um pouco resfriada, gente, desculpa. Como se cruzam, né, obviamente, aqui nossas narrativas, né? Pensando. Eu acho que o audiovisual, ele cria e recria percepções de mundo, né? Então, ele modela referências, né? Formas de identidade, e ele pode ser tanto excludente, como ele pode ser desconstrutivo, decolonial, né? Assim, acolhedor. Então, eu fico pensando que a gente tem um trabalho ainda longo, assim, pela frente, né? Eu acho que a gente está passando por um processo, sim, de transformação no audiovisual. Eu acho que sim, tivemos evoluções, assim, eu acho que é inegável, e aí, pensando no que a Natália disse, né, que eu acho que isso é fruto de uma militância, de um trabalho, eu faço isso há 20 anos, e eu vi e vejo, né, diariamente o quanto isso tem mudado. É perceptível, inclusive, o nosso trabalho, né, Flá, assim, o que a gente vem desconstruindo dentro da própria Maria Farinha, do Instituto Alana, de olhar para dentro de casa e dizer: espera aí, a gente pode fazer aqui diferente, a gente pode equalizar essas pessoas que estão aqui ocupando os espaços de pensamento, e eu me orgulho muito disso, né, de poder estar numa casa em que a gente, né, não somos uma produtora, né, um instituto que 100% de pessoas negras ou racializadas, mas que está olhando para dentro, e mudou muito, né, nos últimos anos, muito. Então, a gente realmente tem uma equipe diversa, e a gente também tem uma equipe diversa que está ocupando espaço de pensamento. Então, eu acho que, para disputar narrativa, a gente precisa ocupar espaço de poder, porque é sobre isso, né? Assim, eu acho que a gente só vai conseguir imaginar futuro se de verdade a gente tiver o poder de construir narrativa, assim. Então, e eu acho que, para a gente construir narrativa, a gente tem que entender, assim, como que a gente está trazendo outras pessoas, outros corpos para pensar junto com a gente, assim, né? Então, o trabalho que a gente tenta fazer, e eu acho que esse é o meu trabalho, assim, né, que eu faço durante todos esses anos, que primeiramente, é olhar para que equipe que eu estou contratando, né? Que pessoas que eu vou trazer junto comigo para imaginar esse filme, para pensar esse filme, para ver como que a gente vai trazer essa representação para a tela, que debates que a gente vai trazer, né? Então, acho que a gente, cada pessoa dá para fazer um pouco, né? Assim, então acho que e não adianta você só pensar trazer pessoas para fazer estágio, né? Assim, acho que é importante também, a gente tem que cuidar da nossa base. Então, é importante que existam os programas de estágios e que a gente traga a juventude, mas é também necessário que a gente reconheça que a gente já tem pessoas formadas e super capacitadas para ocupar a direção de fotografia, que é super importante, porque é o olhar, né? Quem vai dirigir o olhar do como que vai colocar esse corpo em tela, como que vai pensar essa representação. Então,
Que direção é? Quem é essa pessoa que vai fazer a direção? Pessoas que vão realmente conduzir o processo da representação. Porque e aí por isso que eu gosto de dizer que eu sou produtora executiva e criativa, porque eu entendi que eu não queria só pensar como viabilizar as obras. Eu queria estar no processo do desenvolvimento da obra, porque é no desenvolvimento que eu consigo já pensar o que a gente está colocando ali no papel, o que a gente pode não reproduzir, como que eu posso ter um pensamento decolonial sobre uma história que eu vou contar. Né? Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade mesmo, sabe? Que para como que a gente vai imaginar futuro se a gente não trouxer outras pessoas para imaginar junto com a gente? Porque se a gente não trouxer outras pessoas, a gente vai continuar imaginando o futuro como sempre foi imaginado. E aí a gente não tem mudança na realidade, né? Porque a gente está falando aqui do audiovisual, mas para a gente transpor para a sociedade civil, né? A gente coloca em tela, porque quando a gente vê, a gente consegue imaginar. Então, vamos criar imagens que a gente nunca viu em tela, né? Às vezes, outro dia eu vi um filme que eu achei super bonito. Ai, não vou lembrar o nome agora, eu sou muito ruim. Deveria. Mas eu vi um curta-metragem e eu vi uma cena de um casal negro numa bicicleta, uma cena, assim, super simples de amor, mas que a gente já viu em infinitos filmes, assim, uma imagem super comum, mas comum para quem? Entende? É tipo assim, uma cena tão comum que não está no meu imaginário essa cena comum entre pessoas negras. Então, é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente precisa pensar como que a gente vai criar esse novo imaginário. Como que a gente vai pensar esse futuro, imaginar outras formas, sabe? Novas histórias. Vamos contar novas histórias. Não porque elas não existam, é porque a gente não vê. A gente não está dando espaço, vazão para essas histórias serem contadas. Então, a gente precisa de política pública, muita política pública. Eu acho que é muito importante que tenhamos cotas, sim, que a gente precisa rever assim, os quadros societários, para que essas pessoas possam ter mais pontuação para acessar cotas. Esses processos eles são muito importantes, porque tem produtoras pequenas também que precisam produzir e que são os militantes que estão fazendo um trabalho suado e que estão fazendo filmes que está fazendo a gente repensar, né, muitas coisas. Então, eu acho que é isso, assim, acho que eu estou dando aqui um cenário que eu acho possível, assim, e que a gente não fique olhando assim só como uma coisa distante de nós. Quando a gente ocupa uma determinada cadeira, a gente tem que saber a responsabilidade que a gente tem sentando nela, né? Então, eu acho que é para a gente pensar como que a gente faz as nossas contratações, como que a gente vai imaginar juntos. Eu acho que é isso que precisa ser feito, sabe? Imaginar juntos e não só com as mesmas pessoas que sempre ocuparam espaços de poder. Então, precisamos de verdade descentralizar o poder. Sem isso, não dá para a gente pensar novos imaginários. E obrigada, estou muito feliz de estar aqui, uma honra. Estou meio capenguinha, mas estou aqui. E De feliz. capenguinha não tá nada, Monique. Sempre incrível, sempre inspirador. Meninas, última pergunta para vocês duas. Vou meio que juntar as duas perguntas aqui, vocês ficam à vontade. Mas a gente está falando dessa representação ampliada que a gente quer ver e que a gente está vendo bem mansinho, mas por causa dessa militância, por causa desse ativismo. E como é que a gente pode fazer para garantir que os saberes produzidos nessa jornada estejam de fato a serviço das comunidades e não apenas das instituições de poder? E como que vocês enxergam o papel da filantropia brasileira nesse processo de articulação interna, articulação com o mundo? Quais são os tipos de escuta e postura que a gente precisa ter? Eita, de novo, né? Cara, acho que pensar filantropia no campo da deficiência é um desafio. É um desafio porque a gente olha para o gasto é assim, o recurso que vai para a deficiência como um gasto e não como um investimento. Então, o recurso de acessibilidade ele é visto como um gasto, não como um investimento. Então, a gente não consegue ainda perceber que quando você coloca uma Libras, quando você coloca acessibilidade, quando você coloca
imagem visual dentro de um espaço, orientações, você investe para que pessoas com deficiência acessem, mas pessoas sem deficiência também acessem, que também têm essa dificuldade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de trazer é um dado interessante, que se vocês pararem para pensar, as organizações de filantropia não têm programa para deficiência, para doação para deficiência. A única que tem no nível global é a Ford Foundation. Então é que eu falo isso com muita tranquilidade, é única. E aí eu conheço lá como que é a dinâmica da filantropia lá. A gente tem em torno de organizações ao redor do mundo disputando, sei lá, 50 milhões de dólares. O que é pouquíssimo quando a gente vai tratar dentro do campo da deficiência. Então, qual que é o papel da filantropia brasileira? Acho que o primeiro ponto é olhar para a deficiência como um investimento. É o investimento do futuro. Porque se a gente cria um futuro acessível, inclusivo, possível, a gente cria um futuro para todas as pessoas. Né? Se a gente olha para a acessibilidade para além de um gasto técnico e um gasto de acessibilidade, de oportunidade, a gente olha, a gente de fato investe na vida das pessoas. E aí, sobretudo em crianças. Então, quando eu falei da outra vez sobre como que a gente imagina o futuro para além da não oralidade, é exatamente desse lugar. Então, eu não sei se esse espaço vai ser um espaço que meu filho, por exemplo, pode vir falar quais são as questões dele ou se comunicar. Isso é muito importante de pensar. Qual é esse futuro para essas crianças, sobretudo crianças negras com deficiência, que a gente está pensando, né? Porque não foi pensado. Historicamente, isso não foi pensado. O Brasil tem uma lacuna com o debate de deficiência, de investimento. O Brasil tem uma lacuna muito forte de deficiência, porque as pessoas com deficiência estavam dentro das instituições. E aí, o debate de deficiência, o conceito de deficiência vai tudo para o campo da saúde, para o campo médico. Então, olhar para a deficiência dentro do modelo social é esse futuro que a gente precisa imaginar. E eu acho que a responsabilidade da filantropia brasileira está também entender e questionar ou refletir, acho que refletir é a palavra melhor, sobre o que a gente entende como deficiência. Porque o conceito de deficiência é um conceito europeu. O conceito de modelo de deficiência social é um conceito europeu, que é um conceito que serve a gente, que trata de deficiência como diversidade humana, mas que, por exemplo, para a gente da América Latina, para a gente do Brasil, deficiência faz parte da nossa identidade. Hoje, se tem uma pílula de cura do autismo, eu não vou tomar nem dar para o meu filho, porque eu não sei quem eu sou sem o autismo. Faz parte do que eu sou. E se você falar para uma pessoa cadeirante, olha, a partir de amanhã você vai andar, ela também não vai querer andar. Porque a percepção de experiência de vida dela está com a identidade da deficiência. Essa é a função da filantropia brasileira. Apoiar, investir e não olhar para isso como um gasto, mas como investimento para o futuro. Porque não queria trazer essa notícia, mas vou trazer essa notícia que para mim não é uma notícia triste, mas assim, nós não vamos parar de produzir deficiência. A real é que, com tanto de mudanças climáticas que está acontecendo, a tendência é que tenham mais e mais e mais pessoas com deficiência. E aí a gente vai fazer o que com elas? Institucionalizar? Qual é o nosso papel? Qual é o mundo do futuro que a gente quer para as crianças com deficiência, para as crianças negras e para o debate geral, para a dignidade humana? Qual é o bem viver que a gente está falando? Que eu acho que isso é muito fundamental. Muito se fala no bem viver, a Marcha de Mulheres Negras fala disso. E eu acho isso muito importante a gente falar do bem viver. Esse bem viver é livre de deficiência? Esse bem viver é pautado numa saúde livre de doença? Esse olhar passa pelo olhar anticapacitista? Obviamente, da marcha passa. Mas eu não sei se o bem viver que a gente pauta dentro da filantropia passa nisso. Eu não sei se as narrativas dentro do audiovisual pauta isso. Né? A gente tem uma parceira nossa que é uma menina indígena com deficiência que faz esse debate, que fala exatamente disso. As pessoas têm uma percepção de que as comunidades indígenas odeiam, matam, aniquilam pessoas indígenas com deficiência, e não é isso. Né? Então, esse é o papel da filantropia brasileira.
Para mim, tá dentro desse lugar, é imaginar esse futuro, e esse futuro precisa passar pela ideia, pela identidade. Qual é o futuro anticapacitista, antirracista que de fato a gente quer? É investir no debate de deficiência. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu aprendi muito hoje. Bom, obrigada pela pergunta. Acho que eu também quero responder sobre o papel. Acho que eu falei um pouquinho no final da minha primeira resposta, mas voltar um pouquinho naquela sua pergunta sobre como garantir que os saberes e dados produzidos estejam de fato a serviço de comunidades e não apenas das instituições de poder, né? E eu acho que essa pergunta é bastante central, assim, principalmente no lugar e de onde eu falo agora, né, partindo de uma organização que tem trabalhado pensando muito no papel da memória, né, e no papel que a memória tem, para o ativismo e para as lutas sociais, né. A gente tem pensado a memória não só como um registro de fatos históricos, algo do passado, mas a memória como um instrumento de fortalecimento de luta, como a memória como um ativo importante para a luta por direitos humanos também, né. E aí a gente tem desenvolvido vários projetos na Casa Sueli Carneiro que têm relação com isso, então Fazedoras de Memória Negra, o Ler o Brasil, enfim, o Laboratório, Memória Negra de Soluções Ambientais, que conecta um pouco também essa discussão sobre não dá para fazer, discussões sobre, mudanças climáticas sem pensar que comunidades quilombolas têm saberes próprios e específicos que têm a ver com memória e com ancestralidade, de cuidado de meio ambiente, que não tem a ver com preservação, né, como diz o Nego Bispo, mas de relação com o meio ambiente, enfim, e tudo isso tem a ver com conhecimentos que são trazidos, e que podem ser transmitidos via oralidade ou não, e a gente tem se preocupado muito em pensar em como tratar e salvaguardar e cuidar, da memória, né. E aí, a gente trabalhando com isso e desenvolvendo projetos sobre isso, a gente tem um projeto em específico que é o Constelações de Memória Negra, né, que a gente fez um mapeamento de organizações que também trabalham com memória. E o que a gente descobriu é que a gente não está sozinho, né, nesse processo. A gente descobriu, assim, mapeando ali numa organização com aquelas características que eu contei para vocês, pequena, localizada, que tem mais de 200 organizações no Brasil, espalhadas por aí, pensando exatamente nisso, né, e trabalhando mais ou menos nos mesmos moldes. E aí eu acho que para responder essa pergunta, né, como fazer que os dados, os conhecimentos estejam a serviço das comunidades e não das instituições de poder, eu acho que um primeiro pressuposto é de que os grupos já produzem conhecimento e dados e, assim, também essa pergunta parte de um pressuposto de que isso tudo precisa ser produzido, né, é como se nada acontecesse. Eu acho que o professor Gerson já na primeira fala disse que o conhecimento não está com as pessoas, ele está, no mundo, né, ele está, pulverizado, ele está na natureza e está nessa relação também, né. E eu acho que é algo que é importante, se ter essa perspectiva que eu acho que comunidades negras têm, é muito característico muito próprio e que comunidades indígenas também têm. Né, de que esses saberes eles têm eles não é um uso utilitário, né, eles não me servem só para algo, né, muito específico. A gente também não tem essa relação com o saber, né, que parte do pressuposto dessa pergunta que você me faz, assim. Mas aí tá, pra gente tá partindo, né, tentando respondê-la e qual que é o papel do do investimento privado em relação a isso, eu acho que tem a ver um pouco com apoiar também a produção, de memória desses grupos, vulneráveis, né, e apoiar a produção de acervos pessoais e comunitários, né. A Casa Sueli Carneiro organizou o acervo da Sueli Carneiro, imagina, uma ativista que é reconhecida esse ano, mas há tantos outros ativistas negros que estão perdendo seus acervos, que falecem, a família não sabe o que fazer, joga fora, né, panfletos do movimento negro, fotos, enfim, registros super importantes. Então, eu acho que algo muito importante que o investimento privado pode fazer é entender que acervos comunitários, acervos familiares, acervos pessoais, eles são
eles têm um valor importante, que as metodologias desenvolvidas pelas próprias comunidades, elas têm um valor em si, né, e que merecem incentivos e apoios próprios. Então, o conhecimento existe, ele não precisa exatamente ser produzido, ele está lá, ele está sendo o tempo todo, né, tá ali, né, ativamente acontecendo. Mas isso exige uma mudança também da perspectiva de como o investimento privado, quais são os critérios para apoio, né. E uma primeira coisa é que precisa existir confiança nesses processos, né, porque eles são muito diferentes, eles não se encaixam em editais pré-formatados, né, eu acho que é um pouco do que a Lu estava dizendo agora, né, tem grupos que nem estão na linha de fomento, né, e tem iniciativas que também não vão estar nas linhas de fomento. Memória e saberes comunitários não estão muitas vezes, ou estão de uma forma muito específica, né, que não fazem com que muitas iniciativas possam concorrer. Então eu acho que uma primeira coisa é que disposição para apoiar projetos e a compreensão de que os saberes e os conhecimentos já existem, eles não precisam ser criados exatamente, né. E um segundo é que projetos dessa natureza, né, e que têm, essas características, eles têm um tempo que não é o tempo, ocidental, não é o tempo de 12 meses, 18 meses para resultados muito concretos, né. Então eu acho que tem uma questão do tempo e da sustentabilidade de organizações, negras, indígenas, de pessoas com deficiência, que é muito diferente do que o investimento social privado está acostumado a apoiar. Não, 6 meses é um bom tempo para vocês desenvolverem esse projeto? Não, porque na nossa comunidade o processo de escuta é muito importante para a gente fazer isso, é "X" tempo, né. Então eu acho que tem 2 coisas aqui, a pré-formatação, um pouco, né, de como, eh, o investimento social privado vê algumas iniciativas, já tem uma predisposição para o apoio para algumas, e o tempo, né, que é fundamental. Então acho que para além precisa haver uma mudança em relação ao modo de enxergar aos saberes e o conhecimento, senão eu acho que a gente não reverte aquele quadro da pergunta anterior, né, de como esses recursos também podem chegar ou não, porque as características e os modos de fazer e saber, são muito diferenciados, né, nesses grupos, principalmente quando são lutas muito recentes por processos políticos, como das pessoas com deficiência, ou enfim, como tem processos de elaboração de saberes muito específicos e não ocidentais e não eurocêntricos, como pessoas negras e pessoas indígenas. Gente, que bom, acho que vai dar tempo da gente pegar algumas perguntas aqui. Mas antes eu só queria agradecer poder ocupar esse espaço aqui com vocês. É uma pauta, eu sei o meu lugar de pessoa branca numa organização branca e que está buscando se diversificar cada vez mais, entendendo a importância disso. E eu só aprendi. Então, obrigada por me permitirem estar aqui. Eu vou tentar puxar as perguntas aqui na ordem que elas chegaram. E se faltar alguma coisa, eu convido vocês a virem aqui quando a gente encerrar para conversar com a turma, tá bom? Vamos lá. Tá dando um probleminha aqui técnico. Puxar mais pertinho aqui. Como confrontar a academia eurocentrada e hegemônica, que invalida saberes ancestrais e vivências negras, tratando como verdade apenas o que é produzido por homens brancos em suas pesquisas? Quem quer responder essa? Eu que não vou, né? É, bom, eu pelo menos eu acho que confrontando mesmo, né. E eu faço isso a vida inteira. Eu sou aquele, que a gente costuma dizer o patinho feio na academia, né. Porque se por um lado todo mundo, de alguma maneira procura rejeitar, mas é como o Zagalo, tem que engolir também.
Porque o tempo inteiro eu prego exatamente primeiro, a desobediência, né. Eu literalmente falo hoje eu tenho meus alunos, tenho meus orientandos orientando: "Olha, esquece esse negócio todo aí, né. Esquece esse negócio de TCC, porque isso não tem nada a ver conosco, né". Sabe, então é mesmo, é desobediência, insubmissão, não tem outro jeito. E que lamentavelmente isso que a gente não conseguiu, digamos assim, eh, s efetivar, nem na escola indígena, nem nesses primeiros cursos exclusivos para indígenas nas universidades, né. Mesmo sendo indígenas, a maioria e às vezes existem indígenas que são até um pouquinho piores do que brancos na hora de aplicar os benditos métodos, né, as benditas, regras, entende. Então isso é lamentável, então tem que quebrar isso. Eu acho que se eu estou falando da perspectiva indígena, né, se os 100.000 indígenas hoje na academia resolvessem tomar uma decisão política, né, de desobedecer, faria uma diferença enorme. Mas é porque aceitam e aceitam da melhor forma possível, que é aceitar sofrendo. A universidade, sobretudo para indígenas, ainda é um enorme sofrimento. Não sou eu que estou falando, pesquisas. Hoje existem dissertações e teses que tratam dessa violência de toda a ordem. Violência cultural, violência física, violência psicológica, violência ontológica, violência epistêmica de toda a ordem. Entende? Então, diante a própria escola indígena é muito racista, essa colonialista, né. A universidade então, as últimas pesquisas indicam que houve uma diminuição de, fenômenos, né, práticas de racismo entre discentes, quer dizer, discente não indígena com indígena, mas aumentou, violência, né, racismo de docentes com discentes indígenas. Pode-se acreditar nisso? Quer dizer, parece-me que no mundo do branco, quanto mais se acha que é sábio, desculpe a expressão, é mais outra coisa, não é? Que não consegue sequer enxergar e admitir que o mundo de fato é diverso. O mundo é por isso o mundo é diverso naturalmente. Não há nada que os racistas possam fazer, a não ser violentar pessoas, violentar seres, porque o mundo continuará sendo como sempre foi diverso, na diversidade humana, na diversidade da natureza e assim por diante, entende? A violência é apenas uma, né, o racismo é uma coisa absurda, porque ele não resolve o problema de ninguém, porque, isso, né, essa diversidade irá continuar, porque sempre foi. Tô falando quando eu leio as cosmologias indígenas, as histórias de origem, o mundo já nasceu assim, diverso. O mito, de origem banil é isso, né, o criador de Amprícula foi chamando Baniwa, Tucano, Caiapó, aí foi chamando os negros, os brancos, e foi dando a cada um um pedaço de terra. Olha que coisa interessante. Quem criou deu um pedaço de terra para cada um, ninguém foi criado sem um território. Por isso que a gente não entende como é que os europeus vieram aqui para tomar nossas terras e já tem a terra deles. Entende como muitas coisas são difíceis de a gente entender e mais difícil ainda aceitar, mas é assim, eu não vejo outra saída a não ser a gente de fato pregar, experimentar e viver essa desobediência, porque, tenho 38 anos de docência praticamente. Eu desisto de tentar convencer meus colegas de colegiado, de curso, entende? Agora é mesmo seguir fazendo o meu papel, entende? Que é tão difícil convencer esses, colonizadores de algum modo geral, né. Não vejo em curto prazo a gente conseguir uma transformação substantiva, por exemplo, nessas nossas universidades. Eu acho que a gente vai conseguir avançando um pouquinho, mas inovação, revolução mesmo, está muito longe disso. Nós indígenas, inclusive por isso estamos investindo tudo agora para começar a construir as chamadas universidades indígenas, algo que esteja mais ao nosso alcance, está muito mais sobre nosso controle, sobre nosso poder coletivo de dar um norte de perspectivas. Temos tempo para mais uma? Quais seriam os primeiros passos para a promoção de uma educação acessível às pessoas com deficiência? Quer pegar essa, Lu? Tá me ouvindo agora? Então, vamos lá. Quais seriam os primeiros passos para uma educação acessível
e inclusiva de verdade, derruba a escola. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acabou com a escola da forma que ela está posta. Não tem eu não consigo ver uma educação verdadeiramente disruptiva, acessível, inclusiva, com a escola do jeito que está. Eu acho que esse é o primeiro passo, é assim, ela ser inclusive derrubada, e quando eu falo derrubada não é fisicamente, mas eu acho que é conceitualmente. Essa ideia dessa escola que é o professor, que ele ensina, que ele é a luz do aluno que não tem luz, que vai passar a ter luz, é é é é terrível, ela é inacessível. Essa escola que mede o saber pela avaliação, né, eu acho que essa é o principal. Eu estava comentando com uma amiga ontem, com a Angelita, que está aqui inclusive, que eu era professora de apoio na escola, professora de apoio preguiçosa, porque andava eu, era professora das crianças com deficiência, eu e meus patinhos, né. Então eu era responsável pela inclusão, eu era professora de inclusão dos alunos de inclusão. E eu lembro que quando eu percebi essa dinâmica acontecendo dentro da sala de aula, a hora que eu via que o professor estava me responsabilizando pelo processo de educação inclusiva, e eu já tinha ferramentado ele com várias dicas, estratégias e mais uma série de coisas, eu levantava para ir no banheiro. E aí eu ficava 50 minutos no banheiro, e eu ia, dava uma volta na escola, ligava para minha mãe: "Oi, mãe, como você tá?", não sei o quê, e ficava. E aí os professores até eu lembro que uma professora falou assim: "Menina, como eu não gostava de você, eu te chamava de preguiçosa, mas depois eu entendi, quando eu tive outros alunos com deficiência, que eu levava já", porque ela falou: "Eu levava atividade para a sala de aula, já imaginando, ai, se tiver uma professora de apoio igual a Luciana, eu vou ter que me virar com aquele aluno". E a educação acontecia, por isso que eu era professora preguiçosa. Mas quando eu brinco que eu era professora preguiçosa, é exatamente porque eu era desobediente. A desobediência, eu nã o meu papel era de estar ali tutelando o meu aluno com deficiência, mas eu entendi, esse professor já tem ferramenta, esse professor já sabe fazer isso, então eu vou sair, porque eu acho que agora você dá conta. Pode ir, professor. E aí o professor fazia, porque ele não ia querer lidar com que ele não estava dando conta daquilo. Então acho que e aí ele conseguia mudar de forma simples a ideia do que ele tinha de sala de aula, para quando ele teve outros alunos com deficiência, ele já ia com medo da professora preguiçosa, mas pensando numa aula mais acessível, inclusive possível. Então, essa é o primeiro passo, é entender e ser disruptivo e derrubar a ideia que a gente tem de educação e de ensino e de aprendizagem que a gente tem agora, que é eurocêntrica, colonial e do norte global. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é refletir sobre a própria prática. Acho que gestão, equipe, professores, refletir sobre a própria prática é muito fundamental, né. Como que a gente está sendo possível na educação inclusiva, a gente tem um conceito chamado adaptação razoável, que é, basicamente, que é o que você faz com o que você tem, né. E aí, chegou na sala de aula, a gente não tem recurso de acessibilidade, não tem libras, não tem brailles, como que você faz? Adaptação razoável é audiodescrição. Eu quando chego aqui falo: "Eu sou uma mulher negra, de trança, estou usando", isso é adaptação razoável, nós não temos recurso de acessibilidade, mas eu estou fazendo com o que eu tenho. Isso é a educação inclusiva e disruptiva, ela também parte da desobediência da escola que está posta dessa forma. Gente, a gente vai ter que encerrar. Mais uma vez, muito obrigada por tudo que eu aprendi, por tudo que aprendi com as perguntas também, com a inspiração. Vocês, professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Boa tarde.